As 16 Leis do Sucesso, de Napoleon Hill, o livro que mais influenciou líderes e empreendedores em todo o mundo, comentado e adaptado por Jacob Petrie. Lição 2. A mente mestra. A lei. Uma vez que tenha definido seu propósito, você precisa buscar a aliança de uma ou mais pessoas, no espírito de absoluta harmonia, para formar uma mente mestra. Ninguém pode obter grande prestígio, sucesso ou abundância financeira sem tirar proveito da mente mestra. Ela é o princípio através do qual uma pessoa pode utilizar harmoniosamente a inteligência, a educação, a experiência, o talento, a influência, o conhecimento especializado e o capital de outras pessoas para a realização do seu propósito. Chaves do sucesso. O sucesso é o desenvolvimento do poder e da força pessoal necessários para realizar nosso objetivo sem interferir nos direitos dos outros. Quem deseja alcançar o sucesso em qualquer empreendimento precisa necessariamente desenvolver alguma forma de poder pessoal. E esse poder sempre emana de um esforço organizado. Nesta lição, você conhecerá a lei que representa a mais elevada forma de poder humano, a mente mestra. Ela é o princípio que lhe possibilitará criar poder em torno de seu propósito definido e que tornará possível sua realização com pouco ou nenhum sacrifício de sua parte. Revelada a Hill por Andrew Carnegie, a mente mestra hoje é um conceito comum em grandes empresas, podendo ser percebida em inúmeros cases de sucesso de empresas contemporâneas. Agora chegou a sua vez. Se você busca sucesso e riqueza material, precisa aprender a organizar seu conhecimento, talento, inteligência e outras faculdades mentais, a fim de que elas se transformem em poder. A seguir, você verá como querer é poder. 1. A mente mestra é a coordenação de conhecimento e esforço entre duas ou mais pessoas, em um espírito de absoluta harmonia, com a finalidade de atingir um propósito definido. Em 1905, Napoleon Hill teve a oportunidade de entrevistar Andrew Carnegie, que na época já era um dos maiores empresários americanos e um dos homens mais ricos do mundo. Hill, que era um jovem repórter de 23 anos, começou a entrevista querendo saber a qual fator Carnegie atribuía seu tremendo sucesso. Meu caro amigo, antes de responder a sua pergunta, gostaria de saber o que você quer dizer com a palavra sucesso, respondeu Carnegie. Hill, um tanto surpreso e atrapalhado com a pergunta, demorou a responder. Percebendo essa hesitação, Carnegie continuou. Por sucesso, certamente você se refere à minha riqueza, não é? Hill assentiu. O dinheiro é o termo pelo qual a maioria de nós costuma medir o êxito alcançado, respondeu ainda meio inseguro. Muito bem. Se deseja saber como adquirir minha fortuna, se é isso que chama de sucesso, responderei a sua pergunta dizendo que na nossa empresa tínhamos uma mente mestra. Ela era composta por mais de 20 pessoas, todas membros da minha equipe. Essa mente mestra era formada por diretores, gerentes, contadores, químicos e outros indivíduos especializados. Ninguém entre as pessoas que compunham o grupo possuía em particular essa mente a que acabo de me referir. No entanto, a soma da mente de todas essas pessoas, coordenada em um espírito de cooperação harmoniosa, constituía a força que resultou no acúmulo da minha fortuna, bem como na fortuna pessoal de cada membro que integrava a minha equipe. Pense sobre a resposta de Carnegie. Ele deu a Hill uma explicação muito interessante. Na verdade, ele disse 4 coisas essenciais para quem quer compreender o sucesso. Primeira, que a energia que resultou no seu tremendo sucesso não foi fruto apenas de seu poder pessoal. Segunda, que ele tinha um grupo de pessoas que trabalhava harmoniosamente em torno de um propósito definido. Terceira, que o esforço organizado dessas pessoas, agindo em torno desse propósito, criou um segundo poder, o poder coletivo. Quarta, que esse poder, que ele chama de mente mestra, era a fonte de todo o seu sucesso. Será esse princípio, chamado de mente mestra, que você conhecerá nessa lição. E esse é o segundo passo em direção ao sucesso. O primeiro é criar um propósito definido para a sua vida.
e, ao agir no sentido da sua realização, desenvolver as capacidades e criar o poder pessoal necessário para se qualificar a entrar no jogo. O segundo passo é buscar o apoio de outras pessoas para se juntarem a você em torno desse propósito e, com isso, através da soma de 2 ou mais poderes pessoais, criar o poder coletivo. Essa segunda forma de poder, essencial para o sucesso em qualquer empreendimento, deve ser alcançado por meio da formação de uma mente mestra. E isso nos leva a uma pergunta-chave: por que a mente mestra é tão importante? Pense no assunto. Você já viu alguém alcançar grande sucesso absolutamente sozinho? Quem dera. Sabemos que tal coisa não existe. Ninguém é capaz de projetar sua influência no mundo sem a cooperação amistosa de outras pessoas. Assim como também ninguém pode passar pela vida, ser feliz e bem-sucedido sem o hábito de cultivar bons amigos. Walt Disney explicou esse princípio assim: você pode sonhar, criar, desenhar e imaginar o lugar mais maravilhoso do mundo, mas é preciso pessoas para transformar seu sonho em realidade. Por maior que seja o seu potencial, a pessoa que se fecha na própria concha, com o passar do tempo, torna-se irrecuperavelmente introvertida, e, em breve, ela se tornará egoísta e, por consequência, estreita na sua visão de mundo. Lembre-se, nós sempre atrairemos inevitavelmente a pessoas que estão em harmonia com nossa filosofia de vida. Pessoas com interesse, gostos e desejos iguais tendem a andar juntas. Se acreditarmos nisso, será fácil compreender o poder que existe em definirmos nosso propósito de vida. Ele atrairá para perto de nós pessoas que compartilham dos mesmos pensamentos e que conjugam da nossa filosofia de vida. Isso será de grande valor para a aplicação da lei da mente mestra. Você pode sonhar, criar, desenhar e imaginar o lugar mais maravilhoso do mundo, mas é preciso pessoas para transformar seu sonho em realidade. 2. Nenhuma pessoa é capaz de projetar sua influência no mundo sem a aliança amistosa com outras pessoas. Conta a lenda que, há muitos anos, um lavrador tinha 7 filhos que viviam brigando entre si. Certo dia, ele reuniu os filhos e disse que queria lhes mostrar o que a falta de cooperação entre eles representava. Ele então juntou 7 varas de madeira, as amarrou em um único feixe e o estendeu para cada um dos filhos, pedindo que o quebrassem. Todos tentaram, mas nenhum conseguiu. Em seguida, o lavrador tomou o feixe, cortou as amarras e o separou, estendendo uma vara para cada filho e pedindo que a quebrassem. Todos, com extrema facilidade, quebraram as varas ao meio. O homem então se voltou para os filhos e disse: quando vocês trabalham juntos, em um espírito de harmonia, são como o feixe de varas, ninguém conseguirá vencê-los. Mas se continuarem insistindo em competir entre si, qualquer um poderá derrotá-los facilmente. A lição contida nessa história nos mostra que o todo sempre é maior que a simples soma de suas partes. Essa é a essência do princípio da mente mestra. E isso é muito importante, porque implica que 2 mais 2 em uma mente mestra não é igual a 4, mas sim a uma quantia muito maior, dependendo do poder pessoal e do grau de sinergia de cada membro envolvido. A mente mestra pode ser aplicada na família, na empresa, na comunidade, no partido político, na equipe esportiva ou mesmo numa nação inteira. Um time de futebol é um exemplo perfeito do poder que pode ser atingido por meio da coordenação harmoniosa de esforço. Grandes indústrias e redes de lojas também são resultado da aplicação desse princípio. A mente mestra, portanto, não é um princípio que necessariamente precisa ser aplicado em grande escala. É um meio pelo qual qualquer pessoa de qualquer nível pode atingir seus fins desejados. Ele pode ser útil à pessoa mais humilde, que pode se beneficiar formando uma aliança harmoniosa com qualquer outra pessoa, como é indispensável no caso de grandes corporações com milhares de funcionários. A mais antiga, profunda e talvez a mais benéfica forma de aplicação desse princípio é a família, ou mesmo o casal. Os benefícios de uma aliança como essa não trazem apenas gozo e felicidade para o marido e a esposa, mas também abençoou profundamente seus filhos com um caráter firme,
fornecendo-lhes as bases para uma vida bem-sucedida. A primeira aplicação desse princípio, no entanto, deve ser sempre no nível pessoal, por meio da harmonia dos 4 elementos que constituem a natureza humana. A segunda deve acontecer na família, e só então ele deve ser aplicado aos negócios. Não há sucesso profissional que compense o fracasso pessoal ou familiar. 3. Um grupo de mentes coordenadas em espírito de absoluta harmonia produz mais energia do que a soma das mentes individuais. A mente mestra, porém, só será eficaz quando houver autêntica confiança pessoal e interpessoal entre todos os membros que a integram. Observe que isso se aplica às 2 formas de poder, primeiro ao pessoal e somente depois ao coletivo. A razão disso está no fato de a evolução de nosso sucesso sempre ocorrer em uma sequência que geralmente começa no nível de dependência, passa para o nível de independência e culmina na interdependência. Para entender isso melhor, vamos retornar ao exemplo anterior. Suponha, mais uma vez, que você seja um menino que sonha se tornar o novo guitarrista do Guns N' Roses. Lembre-se, você tem 15 anos, acabou de ganhar uma guitarra, mas ainda não sabe tocar. Em que nível dos 3 acima você está? Ora, para realizar seu sonho, você ainda depende de vários fatores que, se desenvolvidos, podem lhe dar o poder pessoal necessário para entrar no jogo. Entre eles, aprender a tocar a guitarra. Por isso, pode-se dizer que você ainda está no nível de dependência. À medida que você vai aprimorando suas habilidades com a guitarra, vai criando também o seu poder pessoal, que é o que vai movê-lo lentamente do nível de dependência para o nível de independência. E só depois de atingir esse segundo nível, com poder pessoal já bem desenvolvido, é que poderá entrar no jogo e se juntar aos demais membros do grupo. Quando chegar a esse ponto, você já vai saber tocar a guitarra. Não dependerá mais de outras pessoas ou fatores para desenvolver seu poder pessoal. O próximo passo, então, é usar seu poder pessoal para ajudar a criar um poder coletivo. Você terá de aprender a tocar em sincronia com a banda. Terá que sair do nível de independência e ir para o terceiro nível, a interdependência. Pense sobre a questão. O que aconteceria se você fosse um guitarrista ainda no nível da dependência e decidisse participar de uma prática no nível de interdependência? Seria frustrante para todo o grupo, não seria? Mas é isso que vemos acontecer por aí com frequência. Muitas pessoas ainda no nível de dependência querem desenvolver projetos interdependentes. Atenção! Esse é o caminho mais rápido, fácil e garantido rumo ao fracasso. Lembre-se, para poder participar do jogo do sucesso, você precisa primeiro, como vimos na lição anterior, desenvolver alguma forma de poder pessoal. Entenda, uma mente mestra sempre é uma relação interdependente e não dependente. Qual a diferença? Na relação dependente, um manda e o outro obedece. Já na interdependente, todos participam igualmente. Cada membro contribui com seu poder pessoal para alcançar determinada causa, o propósito definido do grupo. 4. Uma pessoa sobe ao nível dos seus superiores ou desce ao nível dos seus inferiores de acordo com o comportamento daqueles que ela imita. Vimos na lição anterior que o poder pessoal se origina da concentração de energia, conhecimento e esforço pessoal em torno de um propósito definido. O poder coletivo, por sua vez, resulta na capacidade que temos de influenciar outras pessoas a contribuir livremente para a realização do nosso propósito, o que chamamos de mente mestra. Você ainda se lembra dos fatores responsáveis pelo sucesso de Henry Ford? Na lição anterior, vimos que ele primeiro definiu um propósito, depois mobilizou um grupo de pessoas que harmoniosamente ajudou na realização desse propósito. O grupo de pessoas ao redor de Ford constituía uma mente mestra. Ela era tão bem organizada, coordenada e poderosa que poderia ter trazido sucesso para Ford em qualquer negócio em que ele tivesse se envolvido. Isso é verdadeiro em todas as histórias de sucesso. Poder é a forma como uma pessoa alcança sucesso em qualquer atividade. Poder em quantidades ilimitadas, porém,
só pode ser obtido por um grupo de pessoas que possuem sabedoria suficiente para submeter os próprios interesses imediatos e individuais aos do grupo, por meio da união de suas mentes em um espírito de perfeita colaboração. Voltando a Andrew Carnegie, qual foi o segredo do seu sucesso? Não houve certamente ninguém que conhecesse Carnegie melhor do que seu assessor direto, Charles Schwab. Em uma de suas entrevistas, Schwab afirmou que Carnegie não tinha muitos interesses em detalhes técnicos sobre ferro ou engenharia, mas mesmo assim foi capaz de construir o império da metalurgia. Como ele conseguiu isso? Schwab disse que nunca antes na história existiu alguém que, não tendo uma compreensão clara dos detalhes de seu ramo de negócio e dependendo tanto do conhecimento de outras pessoas, tenha conseguido tanto sucesso. Em uma declaração, Schwab descreveu como ele percebia a mente mestra formada por Carnegie. Não conheci nenhum outro homem com a imaginação, a inteligência e o poder de compreensão de Carnegie. Mas sua maior qualidade era o poder de inspirar outras pessoas. Essa qualidade de atrair outras pessoas e depois incendiá-las com desejo era sua maior força. Qualquer estrategista, seja no setor de negócios, de política, seja em outra profissão, reconhece o valor do esforço organizado de um grupo de pessoas em torno do mesmo objetivo. Isso explica o segredo do sucesso de Andrew Carnegie. Ele aprendeu melhor do que ninguém a criar, através da mente mestra, esse esforço organizado em torno do seu propósito. Esse era seu talento natural, e esse talento o habilitou a organizar as faculdades de sua mente e a faculdade da mente de outras pessoas, transformando-as em um esforço organizado, o que o tornou um dos homens mais ricos da história. Eu sei, certamente você não quer se tornar a pessoa mais rica do mundo, mas, se esse princípio ajudou Carnegie, um pobre imigrante escocês, a acumular tamanha fortuna, imagine como pode tornar simples a caminhada em direção àquilo que você deseja. As bases do sucesso estão estruturadas sobre 2 níveis de poder, o pessoal e o coletivo. 5. A mente mestra não é uma propriedade exclusiva dos ricos e poderosos. Qualquer pessoa pode usá-la e tirar proveito dela. Muitas pessoas, quando as coisas não estão indo bem, decidem largar tudo e ir à procura do sucesso longe de onde elas estão. Com muita frequência também, buscam sucesso em planos complicados baseado em uma crença na sorte ou em milagres que, segundo esperam, irão favorecê-las e misteriosamente mudar o curso de sua história. Mas o caminho do sucesso, como podemos ver, é bem mais simples. Suas bases se estruturam sobre 2 poderes, o poder pessoal e o poder coletivo. Ambos se originam do esforço organizado em torno de um propósito definido. Para obter essas 2 formas de poder, então, o primeiro passo é saber o que se quer. Depois, é preciso começar a agir. E você pode começar a fazer isso exatamente onde está, utilizando qualquer conhecimento ou ferramenta que esteja à mão, mesmo que sejam apenas pensamentos. Mas comece a agir no sentido de obter aquilo a que se propôs. Na medida em que você utiliza as ferramentas à sua disposição, quando estiver pronto para recebê-las, outras e melhores serão colocadas no seu caminho. Thomas Paine foi um dos grandes pensadores da Revolução Americana. Foi sua mente acurada que ajudou a moldar a Declaração de Independência dos Estados Unidos e a convencer os membros do Comitê de Independência a traduzi-la em termos reais. Ele era considerado por muitos um homem sábio, e ao falar sobre a origem de sua sabedoria disse: qualquer pessoa que observa a mente humana, ao observar a sua, deve ter percebido que há 2 classes distintas de pensamentos. A primeira é construída pela reflexão e pelo próprio ato de pensar, e a segunda é a que salta à mente por conta própria. Sempre tive como regra tratar como cortesia esses visitantes voluntários, examinando-os com cuidado, e é deles que tenho adquirido quase todo o conhecimento que possuo. Paine defendia a ideia de que todo o conhecimento que uma pessoa adquire na escola e na universidade cumpre um papel menor. É útil apenas para começar a estudar e a aprender por conta própria. Toda pessoa que pretende aprender deve ser seu próprio professor, ele dizia.
Para aumentar constantemente seu poder pessoal, você terá de se esforçar o tempo todo em coletar novas ideias de fontes diversas. Compreenda, a mente se torna estagnada, estreita e fechada a menos que esteja em constante busca de novas ideias. Todos precisam entrar em contato com novos ambientes de tempos em tempos, da mesma forma que ficaríamos debilitados se comêssemos a mesma comida todos os dias. Vamos lá. A estreitez da divisão e a prática repetitiva diminui nosso potencial, levando-nos a uma rotina de mediocridade. Por outro lado, a mente se torna mais alerta, preparada para trabalhar com maior eficiência e eficácia após levar um choque de cultura ao entrar em contato com outras ideias. Qualquer pessoa que aspire ao sucesso não pode dizer que sua educação terminou. A pessoa que busca realizar qualquer objetivo deve continuar sendo sempre uma pesquisadora, uma estudante que procura tirar lições de todas as fontes possíveis, principalmente das conectadas diretamente ao objeto de seu propósito, e que possam lhe dar conhecimento específico que a auxilie a realizá-lo. A menos que esteja em constante busca de novas ideias, a mente se torna estagnada, estreita e fechada. 6. Ninguém alcançará o poder necessário para obter um grande sucesso se não for capaz de harmonizar outras mentes em torno do seu propósito. Um detalhe muito importante é que duas mentes não podem formar uma terceira força a menos que estejam em absoluta harmonia em torno de um propósito comum. Isso faz com que o ponto central do princípio da mente mestra esteja na palavra harmonia. É aí que reside o segredo do sucesso ou do fracasso de qualquer empreendimento. Para que essa harmonia aconteça, as mentes precisam muitas vezes ser aquecidas com discussões e debates. As pessoas podem, por certo tempo, divergir nas ideias sobre o plano de realização do propósito definido, mas a harmonia precisa ser absoluta na hora da execução desse plano, e não pode haver dúvida sobre o propósito. A discussão, os debates e o convívio honesto e sincero precisam acontecer naturalmente, até que todas as pessoas estejam sintonizadas no mesmo centro de energia mental. Pense sobre a questão levando outra vez em conta o exemplo do Guns N' Roses. Para produzir uma sinergia perfeita, todos os membros da banda precisam ter um profundo conhecimento sobre as notas da música. Eles precisam praticar incansavelmente até haver uma harmonia perfeita. Se um deles estiver fora do tom, isso compromete a banda inteira. O mesmo precisa acontecer em qualquer mente mestra. Se você já ocupou um cargo de liderança em qualquer setor, certamente entende a importância de um espírito de entendimento e cooperação na realização de qualquer propósito. Todos os membros da equipe precisam saber qual é o propósito definido e quais são as prioridades relevantes do grupo para o momento. Eles também, em dado momento, precisam aceitá-las, traduzi-las em ações específicas, ter disciplinas para executá-las e, o mais importante, confiar mutuamente e colaborar harmoniosamente e voluntariamente. Os métodos por meio dos quais essa harmonia é alcançada variam de tantas maneiras quanto os diferentes tipos de líderes. Todo líder tem um método próprio de coordenar a mente de seus seguidores. Você precisa definir o seu. Alguns, equivocadamente, tentam usar a força, outros a manipulação, outros a ameaça e o castigo, e outros ainda a recompensa direta em troca de apoio. Qualquer pessoa é capaz de reconhecer o tipo de líder que possui e, obviamente, seu método. Mas nenhum método, exceto o da harmonia voluntária, funciona por muito tempo. Quando houver qualquer tipo de divergência, mesmo que seja com um subordinado, com o cônjuge ou seu filho, não tente impor a sua dominação pela força, pelo medo ou pela manipulação. Ao contrário, mantenha sua liderança pela diplomacia, lealdade e cooperação. E todas as pessoas são importantes, mas nenhuma é insubstituível. 7. Procure a colaboração de pessoas que possuem o que lhe falta para que você consiga realizar seu propósito. Lembre-se, uma mente mestra é criada por meio da união, em um espírito de absoluta harmonia, de duas ou mais mentes em torno de um único propósito. A energia que resulta da união dessas mentes cria uma terceira força que pode ser usada inteiramente por qualquer uma das mentes que integram a união. Um exemplo.
Se eu, você e uma terceira pessoa nos unirmos em torno de um propósito definido, a soma das nossas mentes formará uma quarta mente, a mente mestra. Todo o conteúdo dessa mente mestra, que integra a soma das nossas forças, estará à disposição de cada um de nós. Não é mágico? Essa mente mestra estará disponível enquanto a aliança amistosa e harmoniosa das mentes individuais existirem. Ela se desintegrará e todas as evidências de sua existência desaparecerão no momento em que essa aliança for quebrada. A partir do momento em que alguém do grupo perceber falta de lealdade, de sinceridade e de integridade, não será mais possível manter a sinergia do grupo. Entenda, quando se trata de mente mestra, harmonia e sinergia são inseparáveis. Andrew Carnegie disse certa vez que houve inúmeros momentos em que ele precisou substituir membros da aliança que compunham sua mente mestra. Na verdade, Carnegie afirmou que praticamente todos os membros que compunham sua aliança no início da carreira haviam sido substituídos ao longo dos anos. Em seu lugar, ele havia posto outras pessoas que possuíam uma habilidade maior de se adaptar às necessidades que seu propósito exigia. Esses novos membros geralmente se mostravam mais leais e possuíam um entusiasmo maior que seus antecessores. A questão aqui é: se é verdade que não podemos vencer sozinhos, também é verdade que não podemos vencer se estivermos rodeados por pessoas desleais e sem motivação. O sucesso é resultado de lealdade, fé, sinceridade, cooperação e outras forças positivas que precisam formar nosso ambiente. Nas lições seguintes, você verá passo a passo como construir os ingredientes necessários para a elaboração dessa relação harmoniosa com os membros de sua mente mestra. O próprio conceito que está por trás deste livro é sinérgico. O que libera nosso potencial e nos leva ao sucesso são a força e o poder que existem na integração de todas as leis. Recomendo que se dedique inteiramente a seguir cada uma dessas leis. Os resultados serão encantadores, mágicos e poderosos. Se não podemos vencer sozinhos, também não podemos vencer rodeados por pessoas desleais e sem motivação. 8. Não devemos ter medo das ideias novas. Elas podem significar a diferença entre o sucesso e o fracasso. Vimos na lei do propósito definido que o primeiro passo é definir um propósito para a sua vida. O segundo passo é transformar esse propósito em um conceito claro e conciso. Você precisa criar um mantra que defina seu propósito, algo como: em 5 anos, isto é, até o dia de daqui a 5 anos, serei o guitarrista do Guns N' Roses. A esse passo, precisa-se seguir um plano por meio do qual você deseja transformar esse objetivo em realidade. A etapa seguinte é formar uma aliança com pessoas que desejam se unir a você na realização desse propósito. O objetivo dessa aliança é aplicar a lei da mente mestra como suporte ao seu plano de ação. Primeiro, você deve buscar se aliar com as pessoas mais próximas. Se for casado, seu cônjuge deve ser um dos membros dessa aliança. Afinal, existe um estado de simpatia, confiança e intimidade entre o casal que já indica meio caminho andado. Outros membros dessa aliança talvez possam ser seus pais, irmãos, professores, mentores, sócios, funcionários e amigos mais próximos. Uma questão importante: não há necessidade, pelo menos no início, de haver unanimidade na opinião dos membros em relação à maneira como esse propósito será atingido. Mas todos os membros dessa aliança devem estar absolutamente de acordo em um ponto: acreditar que o seu propósito é possível de ser realizado. Esses passos, bem como sua execução, precisam ser seguidos de maneira constante e persistente. Não será suficiente iniciar esse processo e segui-lo por um período determinado para ver se ele funciona ou não. Você precisa estar comprometido a segui-lo até atingir seu propósito, independentemente do tempo que isso possa levar. Entenda, o único motivo que nos impede de realizar nosso sonho é o fato de ainda não termos desenvolvido o poder necessário para conquistá-lo. Por isso, de tempos em tempos, talvez seja necessário alterar o plano que você adotou ou mesmo substituir e acrescentar membros à aliança que compõem a mente mestra. Quando necessárias, essas mudanças precisam ser feitas sem hesitação.
Não se culpe por isso. Ninguém consegue fazer uma leitura tão exata do futuro a ponto de conseguir criar um plano que não necessite de adequação ao longo do caminho. Então, mãos à obra. Forme sua mente mestra em torno do seu propósito. E lembre-se, pessoas bem-sucedidas não negociam com a vida para permanecer na pobreza. Elas sabem que existem leis por meio das quais a vida pode ser forçada a recompensá-las nos termos que elas exigem. Ninguém consegue fazer uma leitura tão exata do futuro a ponto de conseguir criar um plano que não necessite de adequação ao longo do caminho. Aplicações práticas. 1. O fator mais importante numa mente mestra é a missão comum entre seus integrantes, e é aqui que entra o papel do líder. Para obter sucesso, você precisa ser um líder. E liderar consiste em ter um propósito e ter a capacidade de fazer com que as pessoas à sua volta compreendam esse propósito, a fim de que ele se torne uma meta comum entre os membros da equipe. Esse é o ponto de partida da mente mestra. 2. Você não pode realizar grandes coisas sozinho, mas também não pode obter prestígio, sucesso e riqueza em abundância se estiver rodeado de pessoas desleais, preguiçosas e incompetentes. Por isso, depois de ter claro o que você quer, busque pessoas insanamente profissionais naquilo que elas fazem para integrar sua mente mestra. 3. Se você tiver um propósito claro e específico e montar um time com 2 ou mais pessoas assim, tendo esse mesmo propósito em comum, elas se tornarão uma pessoa só, uma mente mestra muito mais poderosa do que a soma individual de todas que a integram. Essa mente mestra ganhará vida própria e passará a se autoproteger para impedir uma dissolução, decidindo quem poderá entrar nesse time. Os resultados produzidos por um grupo assim são mágicos. Monte um time nesses padrões em torno do seu propósito.